Dentro da nossa casa tem 3 assentamentos, que são o Congá, o Cruzeiro das Almas e a esquerda, a Trunqueira, que são assentamentos. O que são assentamentos? São aqueles que a gente não mexe. Elas são sempre colocadas nessa posição. Quando você entra dentro do templo de Flecha Dourada, tudo esses aqui, os assentamentos, eles não são modificados, mas sim uma firmeza. Ela pode ser modificada. Isso é uma firmeza. Aquilo ali é uma firmeza. O ponto riscado de um caboclo é uma firmeza. O trabalho é uma firmeza. Então, esses podem ser modificados, tirados, retirados do terreno, modificados, conforme a intenção de cada. Então, hoje nós estamos falando do Congá. Nós estamos falando de energia. Né? E também hoje nós trouxemos aqui para que a gente tenha o quê? Começar a falar dos santos, das imagens. Né? Por que a gente tem tanta imagem dentro do Congá? Né? Por que a gente, dentro de um Congá umbandista, a gente tem várias imagens, mas é dentro do meu Congá que a gente tem essas várias imagens que a gente traz, né? Então hoje nós vamos começar a falar. Nós estamos falando de Oxalá. Né? Oxalá. Ah, mas lá não é Jesus Cristo? Sim, em cima está Jesus Cristo, mas o que tem? Nós estamos falando também para vocês entenderem por que nós falamos de Oxalá e falamos de Jesus Cristo. Que a Umbanda também é uma religião que se adaptou, que trouxe toda essa energia, trouxe todas as várias religiões na mesma religião umbanda. Trouxe o catolicismo, trouxe o kardecismo, trouxe o espiritismo, trouxe os orixás dentro da Umbanda. Porque na verdade, os orixás, aí nós vamos falar do sincretismo. Ok? Conhece o sincretismo? O que é o sincretismo? Quando a nossa religião veio trazida através dos negros africanos, quando eles foram escravizados, então eles trouxeram essa nova religião, que na verdade a religião umbanda, ela veio do candomblé. O candomblé é uma religião afro, que esses negros africanos vieram trazidos para trabalhar aqui no Brasil, e eles foram dominados pelos brancos, e os padres e os padres daquela época, os catequeses, aqueles padres catequeses, queriam que os pretos entendessem a religião católica, fizeram e colocaram sobre esses negros a força do catolicismo, acreditassem em Jesus Cristo, que eles acreditassem em Deus. Só que eles já traziam dentro deles aquela religião afro, dos seus orixás, das suas divindades, né? Hoje nós chamamos, desde aquela época, Oxalá, Ogum, Oxóssi, Oxum, e eles foram trazidos de várias regiões da África, Angola, Moçambique, várias regiões da África que trouxeram esses negros. Por que também aconteceu isso? Porque esses negros precisavam falar línguas diferentes, para que eles pudessem ter poder, os brancos pudessem ter poder sobre esses negros. Então trouxeram muitas línguas diferentes. Então eles foram presos lá nos seus recintos como escravidade. O que eles fizeram? Para não entrar em atrito com os padres ou com os donos lá da casa, eles pegaram os seus santos orixás e transformaram em santos católicos. E fizeram o altar com o santo católico, mas debaixo de cada santo, eles colocaram os assentamentos de cada orixá. Então, por isso que o Oxalá, ele é sincretizado como Jesus Cristo. Oxalá é o Senhor dos homens, né? Oxalá é o Senhor que cuida dos homens, como Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e fala pelos homens, como Jesus Cristo. Aí os pretos começaram a fazer esse tipo de sincretismo. Então colocaram Oxalá, como ele é branco, e Oxalá também é branco, e Oxalá traz a fé, traz a paz, como Jesus Cristo falou, e Oxalá também é o Senhor da paz, o Senhor do branco, o Senhor que carrega a fé. Então fizeram Oxalá em primeiro lugar. O Oxalá sempre está lá em cima? Como eu falei, depende do fundamento de cada casa. Pode ser que a pessoa não queira Oxalá lá em cima, mas provavelmente o Oxalá vai estar em todas as casas de Umbanda como o primeiro lá em cima.
Ele é o superior, Ele é o Senhor da fé, é o Senhor que nos transmuta, o Senhor que está sempre de braços abertos. Por que nós não temos Jesus crucificado? Porque na igreja, a primeira coisa, quando a gente chega, temos o Jesus crucificado. Temos sempre o sentimento da morte, sempre o sentimento da dor, sempre aquele sentimento que Jesus Cristo foi crucificado, a dor dele, o sacrifício dele. Tudo bem, isso é do catolicismo, eles creem nisso, está ótimo, é o que eles pensam. Mas dentro da Umbanda, a gente não pensa na dor de Jesus, a gente pensa na salvação e no amor. Porque a Umbanda sempre foi isso: amor, abertura, caridade e humildade. Por isso, o Sagrado Coração de Jesus, ali que fica lá em cima, de braços abertos. O que isso representa para a Umbanda? Que a Umbanda sempre abraça todos aqueles que vêm buscar. A Umbanda tem a crença, dos espíritos, da força de várias religiões em conjunto. Então, por isso que se torna Oxalá, o homem de branco. E ali nós temos também, o santo, temos um anjo Gabriel, que vem trazendo a força, que vem trazendo a proteção. Ali nós temos Iemanjá, que a gente coloca ali como força. E no meio ali nós temos o Espírito Santo, que é a pombinha que representa o Espírito Santo. O Espírito Santo também é um espírito que vem trazer a luz, que vem trazer a força. Ok? Alguma pergunta? Vou fazer dessa aula dinâmica, porque senão eu vou falar muito. Vou falar também, vou fazer perguntas, tá bom? E aqui, entenderam? Sim. E a vela de Oxalá, ela é branca. A vela que a gente pode colocar para Oxalá, uma vela branca. Nós estamos falando de Orixá, ok? Santo Católico Jesus Cristo e Oxalá. Um Orixá. Orixá, o que quer dizer Orixá? O que quer dizer Orixá? Ori, cabeça. Chá, força. Então, a força que vive sobre nossa cabeça. Então, esse é o coisa de Orixá, o que vive sobre a nossa cabeça, a força. Porque vocês têm que entender que também, dentro da religião, dentro do culto Yorubá, dentro do culto africano, os orixás nada mais eram que homens vivos, eram homens, viveram na terra. E eles se tornaram força da natureza. Mas eles eram vivos, eles eram normais, eram homens. Homens, como os santos católicos também eram homens. E aí eles, cada um, fizeram sua força. E aí eles viraram divindades. Só que essas divindades, na verdade, se uniram aqui dentro da religião, dentro do Brasil. Porque, na verdade, essas divindades, orixás, eles eram um pouco separados. Cada um cultuava o seu orixá na sua nação. Só que quando eles foram trazidos todos para o mesmo canto, para o mesmo Brasil, trazido pelos escravos, então como que eles deveriam cultuar esses orixás? Primeiramente, se transformar em santos católicos. Ele si só ele tem que fazer. Então, dentro de um terreiro de Umbanda, que a gente sempre diz, a gente pode tocar para todo mundo, mas se a gente não toca para algum, a gira não abre. Então a gente pode tocar para Xangô, podemos tocar para Oxum, podemos tocar para todo mundo, podemos tocar para todos, mas se a gente não tocar para Ogum, aquela casa não estará firme, porque Ogum é o ordenador. Ogum coloca tudo em suas posições corretas. Por isso que quando Ogum foi criado, ele foi criado para colocar, ele foi criado para ordenar as coisas nos seus devidos lugares. Então quando o Olorum criou Ogum, ele colocou todos eles no lugar. Então Ogum é isso, ordenador, ele é direcionador, ele quer as coisas sempre no caminho reto, não tem curva com Ogum. Então por isso nós dissemos assim, nossa, Ogum é um orixá, ele quer ordenança, ele quer tudo certo. Por isso que vocês veem que quando o filho do Ogum marca 7h30, tem que estar aqui 7h30, porque vocês chegam um pouco mais tarde, quando vocês estão chegando mais tarde, por quê? O Ogum gosta tudo bem certinho. A gira tem que começar às 3, começa às 3, não começa às 3h30. O Ogum é assim, ele é muito determinado no que ele faz. Ele não foge muito daquilo ali, ele é assim, é um pouco de regra. O Ogum tem que ser assim. Mas ele é forte, por isso que, ele... Não estou dizendo que os outros orixás são bagunçados, mas Ogum, a linha do Ogum, é a força dele. Ele traz essa força com ele. São Jorge, o santo guerreiro, que destruiu o dragão, que lutou com o dragão. Dragão representa o mal, demônio, que na nossa religião não existe. Isso existe em outras religiões, demônio, Satanás, Lúcifer. Na nossa religião não tem.
que tinha a nação, um com nação de Xangô, outro com nação de Oxum, se reuniram e fizeram essa coisa como se é o candomblé de hoje, mas é um candomblé brasileiro, né? Para a gente entender bem, o candomblé que nós tocamos aqui é brasileiro, mas vamos falar de Umbanda, tá? Para a gente ter uma referência aí, mas vamos falar de Umbanda, ok? Até aqui perfeito? Ok? Então agora vamos falar de Ogum. Sincretismo com São Jorge. São Jorge é um santo católico que veio da Capadócia, um guerreiro romano, um guerreiro que trabalhou, ativou para Jesus Cristo, trabalhou na indefesa. Então, São Jorge é o sincretismo de Ogum. Ogum é um santo guerreiro, um orixá guerreiro, o senhor da guerra, o senhor da transformação, o senhor do caminho. O Ogum, ele trabalha nos caminhos. Então ele é um guerreiro africano. Por que ele foi sincretizado com São Jorge? São Jorge também é um guerreiro. Então sincretizou São Jorge e Ogum. Mas vocês têm que entender que São Jorge é São Jorge e Ogum é Ogum. Não podemos dizer assim, São Jorge é Ogum. Não, São Jorge é um santo católico. E Ogum é um orixá africano. O senhor da guerra, o senhor que é o ferramenteiro. Na verdade, Ogum é o senhor das ferramentas. Ogum, ele criou todas as ferramentas para que o ser humano pudesse trabalhar. Ogum é o senhor do fogo, o senhor da bigorna, o senhor que fabrica todo e qualquer armamento. Então ele protege muito as pessoas que trabalham dentro de açougue, policiais, aquelas pessoas que trabalham no trem. Então o Ogum trabalha protegendo muito essas pessoas, né? Pessoas que estão caminhando, motorista de caminhão, motorista de ônibus, que trafegam em suas linhas, em suas forças. Então o Ogum protege muito esse tipo de pessoas. Ele é protetor, ele é abertura de caminho, né?